tema da aula de hoje é textos sagrados. Eu sou a professora Jamiles, de ensino religioso. Bom, qual a importância dos textos sagrados? Eles são ensinamentos transmitidos de forma oral ou escrita pelas diferentes tradições religiosas. São como uma forma de expressar e disseminar os ensinamentos da religião. O que isso quer dizer? Que os textos sagrados, eles são ensinamentos que tem duas modalidades de transmissão dessas informações. A modalidade oral, em que todas as culturas e todas as religiões passaram por esse processo, e a forma escrita, onde todos os ensinamentos da religião eles foram compilados, eles foram organizados e colocados em um livro que é considerado divino por aquele grupo religioso. E esses textos sagrados que são organizados, eles são uma forma de expressar, de mostrar e também de propagar, de fazer uma propaganda dos ensinamentos daquela religião. Ao lado você tem acesso a alguns símbolos religiosos de algumas religiões. Do texto sagrado surge ou brota todo o saber sobre a tradição religiosa, a doutrina, os códigos de ética, a moral, as regras, enfim, todas as orientações civilizadoras dos homens. O que é que isso quer dizer? Que é a partir do texto sagrado em que o fiel ele vai saber a tradição religiosa, como ela se comporta, como ela se organiza, qual é a doutrina daquela religião. Vamos pensar aqui no cristianismo, que é o que está mais próximo de nós. Como é que é o cristianismo? Qual é a doutrina? Eu posso fazer determinada coisa, eu não posso fazer? O que é que a religião fala sobre isso? Está dentro do texto sagrado do cristianismo, dentro da Bíblia. Quais são os códigos de ética do cristianismo? O que é ético no cristianismo que foge ao conceito de ética dentro do cristianismo? Qual é a moral? O que é que eu faço que está dentro do que se fala de valores do cristianismo? Amar ao próximo, respeitar aos mais velhos. Tudo isso está dentro do código moral do cristianismo que se encontra na Bíblia. Os rituais, que é batismo, exemplos básicos, o batismo, o Natal, a Páscoa, todos esses rituais religiosos estão contidos, a maneira de se fazer e por que se tem esses rituais está contido dentro do texto sagrado, Bíblia. As regras de como eu devo me comportar em sociedade, como eu devo me comportar com meu irmão, como eu devo me comportar com meu pai, também está dentro do texto sagrado. E as diversas orientações que vai civilizar o homem. Qual é a função e o objetivo dos textos sagrados? A função é de transmitir e organizar os ensinamentos da religião para as demais gerações, para gerações futuras. Exemplo, você é do cristianismo ou é de outra denominação, budismo, hinduísmo, mas parte disso surgiu pelo fato de você ter nascido em uma família em que os saberes religiosos eram cristãos. Vamos pensar aqui um pouquinho? Se sua mãe é católica ou seu pai é católico, sua família é católica, provavelmente você também seja. Se sua família é evangélica, provavelmente também você seja evangélico, porque esse ensinamento foi transmitido e organizado a partir do texto sagrado, Bíblia, mas foi passado para vocês pelos seus pais, seus familiares. E qual é o objetivo? Registrar os fatos importantes das religiões, como por exemplo, os sermões, as orações, as doutrinas e a história. Então, se você for pegar a Bíblia, você vai ver lá que tem os fatos importantes, os grandes homens como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e outros. E também você vai ver alguns sermões que Jesus deu no Antigo Testamento, tem muitos. A oração, um exemplo da oração é a oração universal, que é o Pai Nosso. As doutrinas, Paulo, nas suas cartas paulinas, ele vai falar sobre como é que devo me comportar, qual é a doutrina da minha igreja, como é que eu devo ser. E as histórias da religião, como ela surgiu e como ela se organiza. Quais são as características do texto sagrado? Primeiro, ele é reconhecido e validado por todo o grupo religioso, ou seja, não tem um texto sagrado em que alguém do grupo religioso vai dizer, não, esse aqui não é inspirado por Deus, não existe isso. Então, como a Bíblia, todos os cristãos aceitam a Bíblia como sendo o livro inspirado por Deus. Foi Deus quem deu
aos homens a sabedoria e o conhecimento sobre tudo que está escrito lá. Não foi escrito por homem, mas sim por inspiração divina. E ele dá sentido e significado essencial à realidade. O que é que isso quer dizer? É que o texto sagrado, quando a gente vê a origem do universo, por exemplo, é dentro do texto sagrado em que vai surgir o sentido da existência humana. Lá vai contar como foi que aconteceu o surgimento da humanidade, como foi que surgiu a humanidade e como foi que surgiu a natureza, o universo e tudo que nele habita. E para o homem religioso, para quem faz parte daquela religião, aquele texto sagrado vai dar sentido à nossa existência. Textos orais. Mesmo com a invenção da escrita, algumas culturas optaram por permanecer na oralidade, armazenando textos em sua memória. O que é que isso quer dizer? Que alguns povos, alguns grupos religiosos, principalmente, aí nós temos exemplo dos indígenas, dos aborígenes e africanos, eles optaram, decidiram permanecer na oralidade e não escrever o seu texto sagrado, mas eles decidiram passar de geração em geração e os mais velhos vai guardando em sua memória os saberes dos antepassados, os saberes daquela religião e passando para a geração mais nova. E os textos sagrados escritos? Com o intuito de garantir a preservação do conteúdo e dos ensinamentos, algumas religiões registrou seus textos. Um exemplo disso é a Bíblia, a Torá, o livro dos Vedas, o Alcorão e entre outros. O que é que acontece? Com a evolução e o surgimento da escrita, algumas religiões pensaram, espera aí, eu quero organizar, deixar minha religião, deixar os ensinamentos do que eu acredito mais sistematizado, mais organizado, mais elaborado, e não quero que ele vá se perdendo no meio do caminho. O que é que eu posso fazer? Já sei. Vou pegar tudo que foi inspirado por Deus, todos os ensinamentos dados pela divindade da minha religião, pelo meu Deus, pelo que eu acredito, e vou registrar, vou escrever. E aí eles começaram a organizar esses ensinamentos e essa é a maneira em que é passado os ensinamentos da religião através do texto sagrado. Nós vamos falar agora do texto sagrado nas religiões indígenas e como é que ele é estruturado e organizado. Lembrando que os textos sagrados da religião indígena são textos orais, é um texto oral, né? E dentro desse texto são as histórias. O que é que vai ter dentro desse texto sagrado oral? Vai ser histórias míticas que os sábios, os anciões contam oralmente para toda a tribo e eles fazem isso para preservar a sabedoria. Dentro desses textos também vão encontrar os mitos que vão narrar a origem e a transformação do universo, da vida, das outras nações indígenas, dos fenômenos de ordem espiritual, o sobrenatural, que acontece com as pessoas na aldeia. Então, tudo que acontece com as pessoas na aldeia, toda a vivência que os indígenas têm dentro da sua estrutura religiosa, dos seus códigos de ética, dos rituais, é passado de geração em geração pelos anciões. Então, os anciões, os mais velhos dos povos indígenas, eles são muito importantes, porque são eles que guardam todos os saberes daquela tribo. Tradições orais indígenas. A tradição oral contribui para o processo de identificação da cultura e da valorização das especificidades de cada um. É como se fosse a autobiografia da tribo, um recurso e uma técnica para transmitir sua cultura, sua história, os mitos, contos, sistema de crenças, histórias e outros relatos. Então, o que acontece? Dentro dessa tradição oral, ela vai contribuir, ajudar, favorecer para que cada povo indígena cultive a sua identificação cultural e as valorize. E cada texto narrado oralmente para o povo é como se contasse a autobiografia da sua tribo, como ela foi construída, como ela foi organizada, qual o seu sistema de crença, qual foram suas histórias, o que ela acredita, os mitos que faz parte daquela tribo. Novamente, não esqueçam que cada tribo tem a sua própria história, os seus próprios mitos, seus próprios textos sagrados, sua própria narrativa, é individual.
E quem é que passa esses saberes, esses ensinamentos para as novas gerações? A sabedoria dos antepassados é preservada através da oralidade e é passada pelos anciões daquela tribo. São eles os responsáveis por transmitir todo o sistema da crença religiosa daquela tradição indígena. Então, gente, é isso. Até a próxima.